Bom dia a todos, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma semana para tratar do livro Céu e Inferno. Nessa semana nós vamos falar do capítulo 10, onde trata da intervenção dos demônios nas manifestações modernas. É um capítulo longo que nós vamos tentar aqui abordá-lo de uma forma mais resumida. E adentrando já neste capítulo, falando um pouquinho da intervenção dos demônios nas manifestações modernas, nós voltamos um pouco na aula passada, onde nós falamos sobre explicar um pouco o que significava a palavra demônio. Na verdade, nós entendamos que demônios são almas daqueles que já viveram na Terra. E ele pode ser almas boas ou más, de acordo com a inclinação de cada um. Tá? E aí, naturalmente, quando nós não existimos mais no planeta Terra, nós podemos estar na esfera espiritual. E esses seres que somos nós, quando nós não estamos mais encarnados no corpo físico, nós adentramos no mundo dos espíritos. E lá nós levamos a nossa essência. Se nós tivermos uma conduta boa, naturalmente nós continuaremos com esse pensamento de conduta boa no plano espiritual. Se nós não tivermos uma conduta boa, naturalmente também continuaremos ainda a buscar a perfeição. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a depender da nossa condição moral, nós podemos estar ajudando ou não ajudando, influenciando negativamente as pessoas. E aí tem o termo espíritos imperfeitos, que se equivale, seria demônios, que são seres ainda que estão buscando a evolução, que ainda se comprazem no mal. A maior parte das suas ações é voltada para o mal. Então, diante deste ponto, a partir desta ideia, que as outras crenças acreditam que essas manifestações que os espíritos realizam no mundo real hoje, possa vir dos demônios por causa desse conceito, que ainda não é tão definido e que o Espiritismo vem para nos esclarecer. Então, diante dessas manifestações, por que se entende que são os demônios que praticam as manifestações? Não são os demônios. Nós sabemos que esses seres que se comunicam podem ser seres bons, podem ser seres maus, a depender da sua condição moral. Então, entrando um pouquinho dentro disso, o que confunde as pessoas é isso, que os fenômenos espíritas dos últimos tempos foi muito questionado, foi muito bem estudado pela própria história, porque são um assunto ainda que falta conhecimento, há uma certa ignorância por parte de grande parte das pessoas para entender, e não tratar isso como fosse um fenômeno sobrenatural. E sim, nós sabemos que após a morte do corpo físico, existe um mundo espiritual. E a partir desse mundo espiritual, no decorrer dos tempos, a própria humanidade percebe que há uma comunicação, há uma intermediação com esses seres que não estão mais no corpo físico. Então essas crenças, algumas são verdades, outras mentiras, que nós vamos estar aqui conversando mais. O que a gente pode também entender, que se deu muito poder na palavra demônio, como se demônio tivesse mais poder que o próprio Deus, que é o ser primário, fonte primária de todas as coisas, toda bondade, toda misericórdia. Então, as pessoas, ao longo do tempo, deu muita ênfase, esquecendo do poder de Deus, sendo que Deus jamais daria permissão para que estes seres avançassem dentro do seu próprio limite, porque somos seres como nós, que já fizemos também, tivemos outras passagens, até numa condição inferior a essa, e que praticamos muito o mal. E jamais um ser supremo permitiria. A questão é que a humanidade ainda está desenvolvendo, está aprendendo a tratar melhor este tema. Hoje as pessoas já entendem muito mais, é um tema muito mais abrangente, elas entendem melhor que isso na verdade não é propriamente um ser que foi criado à parte, assim como também os anjos foram criados à parte, não. São seres que vêm buscando evolução, que de cada encarnação vai trabalhando, vai evoluindo e vai atingindo um grau de perfeição e vai deixando de fazer o mal e começa a fazer mais o bem. Isso naturalmente vem com o tempo. Dentro dessa ótica, nós temos até uma passagem de Jesus no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, onde nos diz o seguinte: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Isso não é a predição da medianimidade dada a todo mundo, mesmo das crianças, a que se realizar em nossos dias? Ou seja,
Nós sabemos que dentro da existência humana, várias passagens, através da emancipação da alma, no próprio sonho, né? Quando nós recebemos às vezes intuição, recebemos até uma comunicação quando estamos, né, no período do sono, e dá a impressão que aquilo veio como se fosse uma mensagem. Então, o próprio Jesus, né, quando esteve aqui, ele até disse que no futuro enviaria o Consolador prometido. E nós sabemos que o próprio advento do Espiritismo, quando chegou e começou a trazer, né, e as manifestações espíritas, e através disso, né, se propagou por todo o mundo no conceito universal, através do conceito da universalidade, né, onde Kardec começou na França a colher todas as informações de vários centros espíritas, né, de vários médiuns em vários países, né, e a partir daí começou a doutrina espírita. Ou seja, houve ali, né, uma abrangência maior do tema espiritismo. Então as pessoas começaram a conhecer mais essas manifestações, né? E a partir daí a gente começou a perceber um conceito muito forte, que era porque a humanidade estava se perdendo, né, no mundo do materialismo, né? As pessoas estavam mais voltadas para o ter e não estavam vivendo bem a vida de uma forma mais equilibrada, né? Ou seja, as pessoas estavam se formando mais para buscar o materialismo puro, e na verdade não era isso, né? A verdade é que Jesus e todo, né, a providência divina quer que nós evoluímos, que temos uma vida mais equilibrada emocionalmente, e a partir daí, sim, temos as conquistas, mas através do nosso próprio mérito, nosso esforço no desenvolvimento moral, no desenvolvimento intelectual. E aí outra parte importante neste tema da intervenção dos demônios, que fica uma parte assim de entendimento das pessoas, é a evocação dos espíritos. Então, dentro da doutrina espírita, na visão espírita, isso é um tema muito importante, porque o espiritismo condena aquelas pessoas que às vezes se passam por boas pessoas e através, né, da doutrina espírita acaba praticando o charlatanismo ou qualquer outro tipo de benefício em prol dessa doutrina. Mas Kardec traz neste capítulo um ponto muito importante, a utilidade das evocações. Eu acho que o ponto mais importante que ele traz é o pensamento voltado para o bem, ou seja, qual é a sua intenção, né? Todo centro espírita, toda doutrina espírita é pautada nisso, né? Que a gente precisa ter seriedade, né? E a partir disso, os bons espíritos, as boas comunicações virão através de pessoas que estejam bem intencionadas. Assim, em qualquer religião, como também na própria doutrina espírita, o princípio básico é a intenção de fazer o bem, de ajudar o próximo. E a doutrina se preocupa muito com isso, leva muito a sério isso. Então, pontos importantes, né? A evocação dentro do centro espírita, as manifestações ocorrem primeiro com a vontade de Deus, com a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nada ocorre. Então, as pessoas se reúnem através de um estudo sistematizado que procura levar muito a sério as responsabilidades, né, com a casa, a responsabilidade com a sociedade, que isso é muito importante para que haja credibilidade, que é o trabalho voltado no bem, assistência ao próximo, respeitando, né, a individualidade de cada um. O propósito no bem, né, eu acho que as manifestações ocorrem para que haja, né, algo maior, uma ajuda mútua, né? O ponto focal, né, que nós acreditamos que, né, os espíritos não se pautam pelos simbolismos, pelas medalhas, pelos talismãs, ou seja, nós sabemos que os seres são pautados de acordo com a seriedade que é tratado o tema. Então, nenhum espírito ele se afasta ou ele é atraído por isso, a não ser que seja um espírito inferiorizado, né, que ainda não tenha atingido um grau, né, de perfeição, que se atrai através desses símbolos. Mas os espíritos de ordem mais elevada, eles são atraídos pela seriedade, né, pelo compromisso da ajuda mútua ao bem. Então, um ponto importante que o Espiritismo traz é isso, né, que as manifestações ocorrem não só por bons espíritos, mas também ocorrem através dos maus espíritos que vêm em busca de socorro, em busca de ajuda. Mas o ponto focal é que essas manifestações não são provocadas pelos demônios, né? Como foi falado, nós somos seres que, quando nós não estamos mais no corpo físico, nós estamos vivendo no mundo espiritual.
E quando nós chegamos no mundo espiritual, nós chegamos mais felizes ou infelizes de acordo com a nossa trajetória terrena ou a nossa trajetória evolutiva. E então o Espiritismo ele vem para que haja esse equilíbrio, para trazer para o planeta, para o universo, um equilíbrio maior, para que a gente possa avançar mais rapidamente na nossa escalada evolutiva. Então é por isso que as manifestações ocorrem, mas o importante é saber que não são praticadas só por maus espíritos. Bons espíritos também vêm para dar assistência para a humanidade, para trazer o progresso, para fazer com que a humanidade progrida mais rapidamente. Então esse é um ponto importante para desmistificar esse tema, né? Que Jesus veio, né? Iniciou o trabalho, o Espiritismo chegou agora, e através de todas essas comunicações que existem mundo afora, nos ajuda a progredir através, né, da escrita, da fala, das leituras que são através dos livros psicografados. Tudo isso vem em prol de fazer com que a humanidade progrida e consiga buscar a sua evolução. Então, para finalizar esse tema, né, tudo depende da intenção da casa espírita ou da pessoa que está praticando isso. Lembrando que nós somos seres que estamos buscando o nosso caminho, trabalhando dia a dia a nossa melhora. Então, o importante é qual é a sua intenção, qual é o seu propósito de fazer aquilo. Logicamente, toda entidade, toda instituição religiosa busca o bem. E você precisa entender e interpretar as questões para que não haja confusão. Antes da gente fazer qualquer coisa ou emitir uma opinião, a gente precisa estudar a causa a fundo para que a gente não confunda, né, uma coisa com a outra, tá bom? Então, por hoje, meus amigos, gostaria de agradecer esse tempo que a gente conversou sobre esse tema tão importante e até a próxima, se Deus quiser.